Com mindset inovador, a Blondini mergulhou na busca de um processo para produção em escala reduzida de uma cerveja zero álcool, além de outras bebidas inovadoras. Aloysio Cherfan, CEO da Blondini Bebidas Artesanais, aborda em sua apresentação as bebidas do futuro, falando sobre a importância de ampliar a linha de produtos com processos inovadores e que tenham o sabor como principal diferencial. Há mais de 10 anos à frente da Blondini, Aloysio é graduado em Administração de Empresas, com pós em Empreendedorismo e Inovação em importantes universidades internacionais. Seja muito bem-vindo, Aloysio. Oi, Sandra, tudo bem? Obrigado. Como vai, Aloysio? Bem? Tudo jóia? Mais uma vez conosco aqui no Beverage Day, é um prazer recebê-lo. Obrigado, e o prazer é meu de poder estar de volta com vocês, esse ano virtual. Vamos ver se no próximo ano a gente consegue fazer presencial. Deixa eu começar aqui para ver se está funcionando aqui a apresentação. Perfeito. Boa apresentação, Aloysio. Obrigado. Está ótimo. Falando um pouquinho aqui da Blondini e dos processos de inovação que nós encaramos aí a partir do ano de 2016. Muito do que eu vou falar aqui, o próprio Fausto da Coca-Cola falou um pouquinho, o Pércio da Prozin tem estado bem presente na Blondini em toda essa área de inovação conosco. Então, talvez eu repita uma coisa ou outra que eles já tenham comentado. Mas quando a gente fala de inovação, não adianta, não dá para a gente fugir hoje de uma situação que todos nós passamos ou estamos passando, que é a questão da pandemia. Então, a gente teve uma situação aqui que acelerou a expectativa de mudança. A pandemia no Brasil, como assim no mundo, ele criou um novo padrão de decisão de consumo, e essa decisão, quando a gente fala o novo normal, ela realmente existe. Então, nós temos percebido muitas demandas, mesmo de rede de varejo, de bares e restaurantes, ou seja, os consumidores eles estão pedindo algo a mais. E quando a gente fala de algo a mais, eu vou explorar um pouquinho o que é esse novo normal no entendimento da Blondini e também na cabeça de uma cervejaria artesanal. Como é que foi que nós tomamos a decisão de mudar e transformar a nossa indústria em uma indústria puramente de inovação, isso desde 2016. Então, todos os produtos que a gente vê hoje numa grande rede de varejo ou num restaurante, em algum momento na vida da Blondini, ele foi fruto de uma inovação que ele deu certo e ele permanece nas gôndolas até hoje. Então, o que nós temos? A gente tem uma forma antiga, que é o que a gente fala, e uma nova forma de bebidas. E as empresas tiveram que se adaptar, mesmo as empresas, como também os produtos, com uma nova visão. Então, quando a gente enxergava um produto, um padrão de produto, e aqui eu vou detalhar do que exatamente eu estou falando, de nova expectativa, alguns pontos eles não eram tão importantes como eles passam a ser hoje numa bebida. E a visão até de consumo de uma bebida ou de um alimento, ele mudou radicalmente. Fato que os consumidores mudaram, a visão do mundo, a visão pessoal, assim, e a visão de atuação e a visão mesmo de decisão. Então, eu comecei aqui com uma tendência, como vai ser a tendência de consumo global, e aqui falando um pouquinho da prioridade dos consumidores com relação à empresa. Então, antigamente o consumidor ele ia para a gôndola, ele via um produto na prateleira e ele tinha uma relação praticamente com o produto. Hoje o consumidor ele quer saber primeiro de onde vem esse produto, se ele tem uma relação com a empresa, e aí
daí ele vai passar a ter uma relação com o produto, ou seja, a origem desse produto, ele passa a ser uma decisão importante para o consumidor optar por comprar ou não comprar o produto. E muito, então, as empresas elas estão focando em bem-estar, ou seja, a busca pelo bem-estar físico e mental, isso é uma prioridade na vida dos consumidores hoje. A parte de direitos, o consumidor se sentir respeitado, protegido, apoiado pela empresa. A questão de identidade, será que essa empresa representa o consumidor hoje em dia? Ou a empresa ela tem uma visão fechada dos objetivos puramente dela, sem representar nenhuma comunidade, nenhum tipo de consumidor, nenhuma sociedade? E aí, com certeza, essa empresa ela não vai ter vez dentro da sociedade. Os valores e benefícios tangíveis. Aqui, realmente, nesse ponto, eu queria ressaltar que cada produto hoje, para ele ser consumido, o consumidor ele vai questionar se ele realmente está tendo benefício tangível, se o benefício ele é mensurável, se ele vai fazer a decisão de investir naquele produto ou não, ou seja, o que o produto agrega na vida dele. Passou a época do consumidor consumir simplesmente por consumir. Hoje ele consome buscando algo a mais, e aquele consumo ele tem que estar ligado com algum objetivo de vida da pessoa. Uma coisa que está muito em alta hoje são as experiências. O consumidor ele está procurando, descobrindo estimulação. Uma marca ela vai ter que vender, uma empresa ela vai ter que vender uma experiência, ela não vai mais vender simplesmente um produto. E aí a experiência ela tem que estar cada vez mais presente na vida do consumidor. E aí a tecnologia, que nós vamos ver aqui mais para frente, ela vai fazer parte muito forte disso. O outro ponto é ao arredores. A pessoa, os consumidores, eles têm que estar conectados com o ambiente externo. O que aconteceu nesses últimos 2 anos, das pessoas enclausuradas, realmente mexeu com a cabeça, e a pessoa, hoje, o consumidor, ele tem que estar conectado com o ambiente externo, onde ele vive, o dia a dia da vida dele. Então, se as empresas conseguirem contribuir com esse ambiente, elas vão ter uma chance cada vez maior aí na decisão de compra dos consumidores. E a tecnologia foi uma grande revolução nesses últimos 2 anos. Assim como acelerou muito a opção por tecnologia, cresceu muito também os dilemas da tecnologia. Até que ponto, por exemplo, o uso da tecnologia do jeito que nós estamos usando hoje, ela é benéfica ou ela não é? Por exemplo, empresas que tomaram decisão de 100% home office já estão voltando atrás, onde o presencial faz muita falta. Acho que o Pércio comentou aqui da Prozin, poxa, o Beverage Day, por exemplo, era uma oportunidade onde o pessoal se relacionava no coffee break, trocava informação, e hoje a gente está 100% plugado na tecnologia. Então, esse mundo físico, digital, ele vai ser um dilema nos próximos anos, até achar aí um meio termo de prioridade. O que eu vejo muito é o uso da tecnologia aqui ligado nas experiências dos consumidores, e realmente trazer uma forma de experiência diferente, ou seja, o consumidor ele tem que se sentir acolhido por uma empresa, e ele tem que vivenciar o dia a dia da empresa através de experiências. E aí, como é que eu vejo isso dentro dos produtos, né? Então, as empresas elas vão ter que, ao mesmo tempo, traduzir o engajamento em forma de bebida. O DNA da empresa ele vai ter que estar presente no DNA dos produtos, ou seja, de cada SKU, de cada rótulo que a empresa estiver oferecendo, os consumidores eles vão ter que sentir essa conexão, porque a decisão ela não vai ser simplesmente pelo rótulo que está na prateleira, mas ele vai ser pelo conjunto, ou seja, o fabricante tem a ver com o meu objetivo de vida e ele está traduzindo isso na bebida que eu estou comprando. E isso parece fácil, mas é muito difícil, extremamente difícil fazer.
E aí as expectativas que nós estamos vendo aqui na parte de produto. Bem-estar, ou seja, as fórmulas vão ter que ser inovadoras, oferecer soluções para o bem-estar mental e emocional e criando uma nova base para alimentação saudável. E quando a gente fala de bem-estar, a gente acredita muito que as formulações funcionais vão liderar o market share de qualquer segmento que ela esteja. As bebidas vão ter que oferecer o benefício de saúde mental e emocional, e as bebidas inovadoras ajudar os consumidores a entender que o produto consumido gera benefícios para ele. E aqui vão ter categorias que, por exemplo, quando você fala de produto alcoólico, muitas vezes o produto alcoólico ele não é considerado um produto saudável. E aí nós chegamos à conclusão que dentro do produto alcoólico, por exemplo, você pega a própria cerveja, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente pode ter uma cerveja alcoólica ou qualquer categoria alcoólica, por exemplo, um hard seltzer, porém mais saudável do que a gente tem hoje. Então, esse trabalho de saudabilidade, de bem-estar, dá para a gente desenvolver dentro das categorias que a gente tem hoje, que por causa de um fator, seja o álcool, seja o que for, eles são reconhecidos talvez como não saudáveis. Então, dá para a gente trabalhar e transformar elas dentro da mesma categoria mais saudável do que elas são hoje. E essa é a base de todo o nosso desenvolvimento. A parte de qualidade, quando a gente fala de qualidade hoje, é muito diferente de falar de qualidade há 2 anos atrás. Os produtos eles vão ser desafiados a responder a novas definições de qualidade, e a qualidade é essencial. Por exemplo, consumo mínimo com melhor retorno. Então, os produtos eles vão ter que entregar mais performance. Eu costumo dizer aqui dentro da Blondine que a água, o mesmo copo d'água, ele vai ter que matar mais sedes do que ele matava antes. Então, os consumidores eles estão esperando bebidas 100% higiênicas, com novidades, isso aí muito por conta da pandemia, e fortalecendo detalhes sobre os ingredientes, processos e pessoas que refletem o preço do produto. Então, se hoje o consumidor ele está até mais disposto a pagar um pouco mais caro num produto, porém sabendo que os ingredientes que tem lá dentro são ingredientes que vão ajudar ele de alguma forma no objetivo de vida, e que o produto reflete exatamente o valor que está sendo cobrado. Não importa que seja um pouquinho mais caro, mas ele vai refletir exatamente o que está sendo cobrado, que é a parte de percepção de valor. E a qualidade deverá suportar meios eletrônicos, com entrega a todos os níveis socioeconômicos. Então, aqui é uma realidade muito de Brasil, de logística, de tempo de espera, de entrada de armazém. O Fausto da Coca falou um pouquinho do armazenamento, dos impactos, e o Brasil ele é um país continental, então as bebidas elas vão ter que estar preparadas, condicionadas para chegar com qualidade a qualquer lugar do país. E aí um outro ponto, que é a parte de equilíbrio. As bebidas elas vão ter que se sentir, podem equilibrar a necessidade de uma pessoa de se sentir única e especial. Então, aqui é muito legal isso. Por exemplo, quando uma pessoa tiver com um rótulo na mão, uma garrafa de cerveja, uma lata de hard seltzer ou de refrigerante, ela tem que sentir que aquela bebida representa ela, a comunidade que ela vive, os objetivos dela para o planeta, e aí as bebidas com interesses e paixões comuns ao quais os consumidores podem vincular suas identidades. A pessoa ela deve ter orgulho de estar consumindo aquele produto, porque efetivamente aquela bebida representa ela e os objetivos. Então, a bebida ela passa, nesse momento, a capacitar a expressão pessoal daquele consumidor. E a tornar, e ajudam também os consumidores a se tornarem parte da mudança que desejam ver no mundo. A gente viu aqui muito na pandemia um trabalho assim excepcional das multinacionais do setor, do nosso setor de bebidas,
agindo mais rápido que o governo para salvar algumas vidas, cobrindo gaps que até então estavam em aberto e ajudando a comunidade a ir para frente, a resolver os problemas, que foi um trabalho incrível. Isso, com certeza, cria uma identidade para os consumidores positiva, das pessoas se sentirem abraçadas, envolvidas e confortáveis com aquelas bebidas. E aqui uma coisa que conclui tudo isso que nós estamos falando é que as bebidas, a gente acredita que ela vai fazer parte do lifestyle de cada um e ajudando cada um a atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, falando aqui a grosso modo, o ideal seria, por exemplo, uma bebida zen para a pessoa que faz yoga ou que tem reforço muscular, um energético, não simplesmente energético para a pessoa ficar acesa, mas um energético que contribua na dieta e no objetivo pessoal de quem está bebendo, se é para fazer academia, talvez um tonificante de músculo, uma coisa nesse sentido. Então, a bebida, antes a gente harmonizava ela muito com comida, a gente vai continuar harmonizando, mas a gente vai ter que harmonizar ela cada vez mais com o estilo de vida de cada pessoa. A bebida ela vai ter que fazer parte dos objetivos pessoais de cada um. E aí, aqui, nesse momento, o que a gente enxerga? A gente enxerga uma personalização cada vez mais presente na vida das indústrias. Não existe mais aquele produto sendo um produto responsável pelo número principal da empresa, uma marca só, um volume grande e aquele número. A realidade que a gente acredita daqui para frente vai ser vender muito pouco de muitos itens. Então, cada item vai vender um pouquinho, obviamente, cada um vai tentar buscar uma venda muito maior de cada SKU, porém, microlotes vai ser uma realidade. Então, dentro do microlote, o trabalho das indústrias vai ser agrupar dentro daquela personalização o maior número de consumidor possível, porém não vai existir uma realidade de um único produto com um grande volume para todo mundo. Parte do princípio, se a gente voltar um pouquinho, que cada pessoa ela tem uma personalidade e um objetivo diferente. E aí o trabalho de personalização vai ser desenvolver uma bebida que ajude na função de cada um dos consumidores separadamente e aí depois voltar agrupando esse grupo de consumidores para poder gerar um volume nos lotes. E na Blondini, a gente começou esse start de inovações em outros segmentos em 2016. E aqui a gente tem, como era antigamente o nosso logo, ou seja, era um logo voltado simplesmente para a cervejaria artesanal, e aqui eu falo simplesmente, mas a cerveja artesanal, quando nós começamos em 2010, era efetivamente um berço de inovações, ainda estavam se criando os estilos de cerveja, as combinações, como os consumidores iriam encarar os rótulos que estavam no mercado. Nós trouxemos, na época, uma característica bem americana de comunicação, de rótulo, que foi muito bem. E aí, a partir de 2016, a gente mudou o emblema da Blondini para bebidas artesanais. E aqui foi a grande mudança. Por quê? A gente não deixou de fazer cerveja artesanal, muito pelo contrário, ainda é e sempre vai ser o nosso core business. Porém, a gente abriu um leque de novas categorias que a gente vinha estudando e chegou o momento de colocar em prática. Então, qual foi os desafios que nós enfrentamos dentro da Blondini? Primeiro, parte de produtividade. Imagina que hoje a gente faz dentro da Blondini, no mínimo, 7, 8 categorias totalmente diferentes. Então, para uma indústria do nosso porte, a gente teve que encarar, onde a gente tem uma linha só, vamos dizer assim, a gente teve que encarar aprendizado na parte de setup fabril, invase. E aí imagina que cada produto tem uma embalagem diferente, um tamanho diferente, garrafa de alumínio, a gente está trabalhando com garrafa de vidro de 300, de 500, de 600 ml, lata de 220 ml, 269, 310, 350, tempos diferentes para cada produto. Então, imagina que uma cerveja que o Pécio ele falou bastante, leva aí 21 dias, 22 dias, 30 dias. A gente tem cerveja que leva a maturação de 1 ano dentro das barricas de madeira.
até, por exemplo, um refrigerante que a gente faz a formulação na fábrica e em 2 dias o produto está envasado com qualidade. A capacitação do nosso time técnico, isso aqui é um ponto que a Blondini ela tem um orgulho. A nossa equipe de tecnologia, a nossa equipe técnica, ela realmente é fora do padrão. Eles têm uma capacidade de aprendizado, absorção e manejo ali do dia a dia de produtos e categorias que são totalmente diferentes dentro da mesma indústria, dentro da mesma linha. O padrão de produto com realidades de microbiologia totalmente diferente e análises conflitantes. Então, você pega, por exemplo, uma cerveja com uma realidade de levedura, até um refrigerante, por exemplo, não alcoólico, que tem que ter 0 resíduo de levedura. Então, esse dia a dia dentro da nossa indústria ele é bem dinâmico e ele é um desafio diário. Ao mesmo tempo, a gente tem um padrão industrial que a gente não libera nenhum lote da fábrica sem análise microbiológica antes. Os produtos todos eles vão para uma quarentena e o resultado estando positivo, como a gente sempre teve até hoje, aí eles vão para o mercado. E aí é o desafio de trabalhar numa fábrica multiprodutos, onde hoje trabalha 7 categorias, e até o final de 2022 a nossa expectativa é estar com no mínimo 18 categorias dentro da fábrica, em segmentos totalmente diferentes. E aí, quando nós começamos a mexer nessa nova realidade de inovação, a gente sentou e redefiniu o que nós vamos chamar de inovação, porque uma realidade do nosso mercado cervejeiro, principalmente artesanal, é lançamento de cerveja nova todo mês. Então, todo mês a gente vinha com lançamentos e aí a gente chamava, olha, a gente inovou, lançou um rótulo novo, inovamos, lançamos um rótulo novo, e aí nós mudamos o patamar do que nós chamamos de inovação dentro da indústria. Por quê? Inovação, quando a gente lança uma cerveja nova, ela pode ser uma inovação ou não. E, em geral, ela não vai ser. Quando é uma IPA nova, uma Vitibir nova com fruta, ou mudamos um lúpulo, esse tipo de lançamento a gente já não encara mais como inovação, mas como uma responsabilidade do mestre cervejeiro em trazer novidades para o mercado. E aí a novidade é uma realidade, a inovação é outra. Então, tudo que a gente chama de inovação hoje é produto, ingrediente ou processo disruptivo. Ou seja, a gente tem que mudar o padrão do mercado ou a forma de fazer negócio e a forma que os consumidores encaram uma categoria. E aqui é um desafio grande. É uma bebida com tendência de consumo focada na demanda dos consumidores, ou seja, tem que ser um produto trends, tem que ser algo que ainda não existe, mas que vai passar a existir. Viável do ponto de vista produtivo e competitivo. Aqui é um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil. Eu vou passar um chart mais para frente, em termos de disponibilidade de item, de competitividade, de custo, quando a gente fala de inovação. E aí, a categorias de bebida que a Blondini faz é sempre e não muda, 100% natural, sustentável, saudável e agregando nos objetivos dos consumidores, ou seja, já dentro da nova tendência. E aqui o sensorial fantástico e irresistível, que é a nossa principal bandeira. Não adianta um produto, por exemplo, não ter açúcar e não ter o paladar que a gente deseja. Então, a gente tem que desenvolver uma tecnologia para agregar as duas coisas. Em 10 anos, a gente formou um portfólio extremamente abrangente e mais um pipeline de desenvolvimento de 11 categorias. Então, nós temos hoje, e a maioria, obviamente, cerveja, na parte de craft beers, que são as cervejas artesanais, a Martina, que ela foi a primeira cerveja artesanal democrática do segmento de artesanais, a Blondini, que a gente está posicionada muito em gastronomia, ou seja, na Blondini a gente fez a gente ligou o mercado de cerveja artesanal, onde tem uma competição muito grande, hoje são quase 3.000 players no Brasil, dividindo um market share muito pequeno,
e a gente pegou a Blondini e colocou ela no mercado onde crescia mais que o mercado de cerveja artesanal, que a gente chama de SDI, que são os Strategic Growth Industries. São as indústrias que crescem mais do que o PIB ou que crescem mais a própria indústria que a gente está inserido. E aí, no caso da Blondini, a gente colocou ela no mercado de gastronomia. Então, o mercado de gastronomia ele vai de vento em polpa e a Blondini ela ficou a marca que reflete essa realidade. O Blondini Trends é uma marca nossa que ela é 100% focada em inovação. A gente trabalha em microlotes, duas receitas novas por mês, e ela é focada no Beer Geek, ou seja, aqui nunca repetimos o estilo de cerveja produzido. Aí entra na parte de Blondini Reserva, que é onde nós fizemos toda a parte de envelhecimento de cerveja em 12 barris de madeira, em 12 barris, não, em 30 barricas, mas de 12 tipos de madeira brasileira. Então, hoje a Blondini ela conseguiu reunir o maior número de variedade sensorial da madeira brasileira, e isso é muito interessante. Os produtos eles vão estar começando a ir para o mercado a partir do final desse mês. Aí, na parte de refrigerantes, a gente tem o Bipop, que eles vão ser relançados agora. A gente tinha 5 sabores, e eles vão ser relançados agora com 6 sabores em 2021. E aí a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Na parte de inovação, a gente sentiu uma necessidade muito grande para poder inovar na base da cerveja, e aí virar o mercado 180 graus. A gente não iria conseguir virar o mercado 180 graus se a gente não fizesse um investimento na parte de ingredientes. E aí nós temos uma própria unidade de malteação na fábrica, onde a gente testa novos grãos. E aí trouxemos agora o Hard Seltzer, que é uma parte 100% nova, uma bebida que vem se desenvolvendo muito bem. O da Blondini 100% natural, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. E aí o que nós temos aqui para completar essas lacunas? Mais 11 categorias mapeadas e já em desenvolvimento. Hoje a gente tem aprovada e homologada em torno de mais 4 categorias, que elas devem entrar esse ano ainda, e aí de acordo com a velocidade de marketing e a velocidade dos canais de distribuição. E aí são mais 4 categorias dessas 11 totalmente fora dos segmentos que a gente já desenvolveu hoje. E aí todo produto, todo desenvolvimento, novo segmento que nós temos, a gente vai com o slogan de bebidas Blondini sabores originais. O que é isso? A gente não usa conservantes, a gente não usa nenhum aditivo artificial, aditivo químico, 100% dos produtos são naturais, e eles podem sim sofrer variação de acordo com a safra. A gente mexe muito na Blondini com produto de safra, seja ele malte, lúpulo, as frutas, são 100% produtos que dependem da safra, da chuva, da seca, e aí a gente tenta fazer uma correção com os próprios ingredientes. Então, se o lúpulo tem menos alfa-ácido, a gente usa mais alfa-ácido, mais lúpulo para compensar o alfa-ácido. Se o malte ele veio mais tostado ou tem menos proteína, a gente compensa com mais malte ou menos malte. E aí a gente também aceita da mesma forma que é o vinho, a variação de levemente de sabor, não perdendo a padronização, claro, da variação da própria safra do material. Aí, quando nós decidimos realmente investir em inovação, a gente criou uma estrutura, seja ela física, de equipamentos, de laboratório e de pessoas dedicadas para a inovação. Então, nós destacamos uma parte da indústria. Essa cozinha aqui, ela tem tudo que a gente precisa para fazer qualquer tipo de bebida, seja cerveja, seja o hard seltzer, um refrigerante, o que quer que seja. A gente consegue reproduzir qualquer tipo de bebida na planta piloto, que é como nós fazemos hoje, e a gente tem um time de pessoas dedicado em inovação. Para quê? Para a gente ter a meta e o pipeline de inovação ele andar, porque senão ele iria conflitar com o dia a dia da indústria.
Então, aqui a gente consegue, por exemplo, em teste, rodar 2 produtos diferentes ao mesmo tempo em paralelo. Volumes pequenos, só que ao mesmo tempo eles simulam exatamente a mesma condição de produto da indústria, onde a gente produziria e produz os grandes volumes. E aqui a principal preocupação, quando a gente montou essa estrutura, foi chegar exatamente no sensorial perfeito e nas análises que a gente conseguiria refletir isso quando a gente fizer em escala industrial. Então, essa estrutura, para a gente, ela foi muito importante para a gente conseguir realmente dedicar tempo, desenvolvimento e pessoas nos novos segmentos. E aí a gente determinou que tudo que a gente fosse produzir, antes a gente faz o teste. Tem produto que a gente já fez reformulação, e aí no caso dos bipops, que a gente vai falar, mais de 6 vezes, antes de chegar numa fórmula ideal, mais de 10 vezes o mesmo produto para chegar no equilíbrio que a gente gostaria. Então, um pouquinho de trazer vantagens dentro da mesma categoria existente. O que a gente tem aqui? Por exemplo, quando nós decidimos fazer o hard seltzer do verano, a gente bebeu muito hard seltzer fora do Brasil, no Brasil, e a gente chegou à conclusão que tinha espaço ainda para, dentro de uma categoria alcoólica, ela ser mais saudável do que já existe hoje. Então, nós chegamos a lançar o verano, que está indo muito bem, os volumes eles estão realmente surpreendendo pela qualidade o sensorial que o produto traz e, ao mesmo tempo, o conceito de desenvolvimento e dos ingredientes que a gente trouxe. Ele é 100% natural, ele é clean label, frutas bem definidas com base em pesquisa e tendência de consumo, é um produto de baixíssimo carboidrato, gluten free, sem adição de açúcar e adoçantes. Ao mesmo tempo, ele traz uma sensação bucal de dulçor, a sensação de boca dele, ele completa, preenche o dulçor, porque a gente usou tecnologia, e sem adição de qualquer conservante ou qualquer aditivo artificial. E aqui um produto também de baixa caloria. E a estabilidade a gente faz através da pasteurização. Aqui, por exemplo, quando a gente fez a mistura das 3 frutas, seria normal em qualquer produto a gente sentir o sabor misto, o sabor misturado. E o que nós conseguimos chegar aqui no verano foi numa percepção sensorial onde os consumidores eles conseguem sentir, por exemplo, o sabor da manga, do pêssego e do maracujá em diferentes ocasiões, em diferentes momentos. Então, a gente não fez simplesmente um fruit punch, mas a gente conseguiu, através da qualidade dos aromas, chegar no sensorial bem dividido, bem definido. Aqui a cerveja que o pessoal elogia bastante, mais gosta, é o assunto mais polêmico aí dos últimos meses. A Blondine ela foi a segunda cervejaria do mundo, já tem uma cervejaria da Europa que fez esse processo, então a gente fica sendo aí como a segunda do mundo a fazer uma cerveja 0,0% álcool sem o processo de desalcoolização. E aqui a gente usou biotecnologia atrelada a processo. Hoje um de-alcoolizer, que a gente chama da indústria de cerveja, ele chega no Brasil não por menos de 150 milhões de reais. E a gente desenvolveu um processo junto com biotecnologia que a gente conseguiu chegar numa cerveja 0,0% sem álcool, ela não tem residual nenhum de álcool. E aí a gente inovou um pouquinho e trouxe aqui fruta para dentro dessa cerveja. E aí sendo a primeira cerveja 0,0% com frutas do mundo. O que a gente espera aqui com esse produto, por exemplo? Antes era impossível uma cervejaria artesanal pensar numa cerveja 0,0%. Porque o aparelho de desalcoolização era uma coisa essencial para se chegar numa cerveja sem residual nenhum de álcool, que é a 0,0 e não a sem álcool, que tem um residual de 0,5%. Então, aqui a gente vai conseguir agregar na vida dos consumidores
abrindo o leque de estilos e agregando funcionalidades a essa cerveja. Então, talvez misturar duas categorias, uma cerveja isotônica, e aí entrar efetivamente no mercado de isotônicos com a cerveja. O que você vê hoje na gôndola assim, é uma coisa surpreendente. Você vê categorias se misturando e indo super bem na parte de vendas. Então, aqui o próximo passo para esse produto, com certeza, vai ser abrir o leque de estilos, agregar funcionalidades para dentro da cerveja 0,0, e aí é onde a gente viu o supermercado com um estilo de cerveja 0,0%, vai ser o mesmo efeito que a gente começou a ver há 10 anos atrás em cerveja. Ou seja, vai ter uma gôndola lá com no mínimo 10 estilos diferentes de cerveja 0,0%. É onde a gente consegue agregar nos objetivos. Aí, o que nós fizemos? Num mundo hoje que todo o mercado de cerveja ele é puro malte, que antes era um diferencial da indústria artesanal, a gente começou a mexer um pouquinho na tabela nutricional da cerveja. E a gente vê muito futuro nisso também. Aí nós trouxemos a unidade própria de malteação, que é a Blondini Granum. Ela não tem o objetivo de fazer o melhor malte do mundo, mas ela tem o objetivo de trazer para as indústrias de malteação cereais que até então não eram malteados. E que isso a gente só consegue fazer numa escala de teste se a gente fizesse a nossa própria unidade de malteação. Então, por exemplo, maltear qualquer tipo de cereal, quinoa, não sei, arroz, e aí trazer uma base para a tabela nutricional que até então era regido por malte de trigo e malte de cevada simplesmente. Então, a gente quer começar agora a testar uma nova tabela nutricional para a cerveja. E aí a gente agregaria essas mudanças tanto na base de ingredientes sólidos, que é o malte, como na base de ingredientes líquidos, como trazer outros tipos de líquido. Mas você vai fazer cerveja não com água? Não, talvez a gente faça uma cerveja blend de água de coco, uma cerveja puramente com água de coco, uma cerveja com outros tipos de líquido, e aí estudar uma tabela nutricional diferente para a cerveja. É um caminho também que a gente acredita. Aqui fazendo um alerta de spoiler, final desse mês, talvez comecinho do mês que vem, a gente vai estar entrando no mercado com uma categoria de refrigerante que até então não era vista pelos consumidores como uma categoria de saudável. O refrigerante era muito vista como criminoso, tem muito açúcar, aquele negócio todo. A gente chegou numa formulação aqui 100% natural, clean label, frutas também bem definidas com base em pesquisa de tendência de consumo. Nós agregamos aqui uma funcionalidade desses refrigerantes de digestibilidade e funcionamento de intestino. Então, nós trouxemos aqui uma funcionalidade para eles, gluten-free, sem adição de açúcar ou adoçante, só que, ao mesmo tempo, de novo, a gente usou tecnologia para trazer uma sensação na boca de dulçor. O fato de não ter açúcar ou não ter adoçante não significa que o sabor dele não é doce, pelo contrário, 100% sem adição de conservante, aditivo químico, artificial e de baixíssima caloria. Aqui a gente está falando de 16 calorias por 100 ml. E uma coisa que nós trouxemos, que no primeiro Bipop a gente não teve o cuidado, foi não conflitar com os sabores da grande indústria tradicional. Então, aqui nós trouxemos 6 sabores tipicamente brasileiros. Então, aqui vocês estão vendo graviola, limão, framboesa e pêssego, vai vir siriguela, abacaxi com gengibre, e aí tem muitos outros aí que a gente está trazendo e que vai lançar todos eles agora no começo de julho. E aí dentro, quando a gente começou muito a pesquisar a inovação, a gente chegou aqui numa limitação Brasil. O que acontece? O custo aqui, quando a gente fala de uma inovação e de uma inovação disruptiva, o Brasil ainda não tem volume para isso. Então, o custo dos ingredientes e embalagens eram altíssimos e focados em poucos fornecedores, que aí a gente não tinha uma base de competição muito boa.
Por exemplo, no caso da reserva, a gente está trabalhando com uma garrafa importada da França, do Blondine Reserva, que são as madeiras maturadas. Ou a gente lançaria o produto numa garrafa comum que a gente tem no mercado, ou a gente encararia um valor absurdo para trazer uma garrafa diferente da França. A gente foi na opção B, vamos encarar o valor absurdo, porque a inovação está no nosso DNA. A gente não iria ficar satisfeito com uma garrafa comum. A parte de regulatórios e burocracia de uma nova categoria é um trabalho extremamente desafiador. E aqui a gente tem trabalhado muito abertamente, em conjunto com os ministérios, seja a Anvisa, Ministério da Agricultura, ou a mesma parte de revisão fiscal. A gente tem que sentar com as pessoas, com os órgãos controladores, explicar a nova categoria, explicar o que é o produto, e aí classificar junto com a parte de burocrática do país para conseguir colocar o produto no mercado. E além da parte de custo, a gente tem também o fator de pouca disponibilidade de matéria-prima e ingrediente global, ou até mesmo de equipamentos para poder fazer uma coisa diferente. Isso ainda é um desafio aqui no Brasil. Então, a gente tenta trabalhar muito em conjunto com os fornecedores, que eles também querem viabilizar ingredientes de fora, uma linha de produtos de fora. A gente trabalha muito com os fornecedores em conjunto, um esforço a quatro mãos para conseguir colocar os produtos no mercado. E a disponibilidade e custo de distribuição alto hoje. Incrivelmente, quando a gente lançou o primeiro Bipop, que era um refrigerante natural, em 2016, a gente não teve tanta abertura em supermercados. Isso só foi acontecer agora em 2019, por exemplo, agora, fazem 2 anos, em 2019. E a realidade que a gente vê hoje de lançamento para 2021 e 2022 é uma realidade muito boa. É o que nós estamos fazendo. Como a gente já tinha um pipeline de desenvolvimento muito ativo, a Blondine está colocando, acelerando e colocando todos os lançamentos no mercado no ano de 2021 e no ano de 2022. Porque existem duas predisposições aqui. Uma delas, dos clientes em trazer inovação e dos consumidores em consumir produtos cada vez mais inovadores e que aí estão dentro do objetivo de vida deles. Essa mudança ela foi muito rápida. A gente acredita que produto que era para ser lançado em 2030, a gente está trazendo 8 anos para frente, para a gente conseguir lançar esse ano, para poder lançar no ano que vem. Porque a predisposição dos consumidores, devido à pandemia, mudou muito rapidamente. Todo mundo está aberto agora ao novo normal, com a preocupação de saúde mental, saúde física. Então, a gente está com uma porteira super aberta aí para lançamentos nesses objetivos. E é o que a gente tem buscado cada vez mais. Então, os anos de 2020, 2021 e a gente acredita que 2022, apesar dos impactos de queda de consumo que todo mundo sofreu, queda de venda, para a gente está sendo uma oportunidade em colocar em prática todas as categorias que a gente trabalhou durante aí 8 anos, 6 anos no mercado. E para a gente encara isso super positivamente. Então, acho que era isso a minha apresentação e espero ter contribuído um pouquinho aí com todo mundo, trazer uma ideia diferente. Para uma indústria de cervejaria artesanal, a gente está conseguindo mudar o padrão do mercado, trazer uma coisa para dentro da cervejaria artesanal que era impensável até então. E a nossa meta para 2022, em dezembro, a gente tem que fechar aí com um produto em 20 segmentos do mercado. É isso que a gente busca. Legal, parabéns, Aloysio. Incrível a sua apresentação. A Blondine sempre inovando. Muito, muito bom. Isso é muito legal. Inclusive, você falou sobre os produtos que seriam lançados em 2030. Amanhã nós teremos uma palestra, a primeira palestra do dia, exatamente sobre o que iremos beber em 2030. Né? Bem interessante. É uma palestra da Nestlé. Foi bem legal o seu comentário. Muito bom.
Aloysio. E o tema tá super na moda. A gente vai ter essa palestra da Nestlé, vai ter também da Annelise, da Ambev, Isso, dos produtos de Wellbeing. Então, assim, é um assunto que tá na moda, e a Blue verdade. está aí representando as microcervejarias aí dentro desse universo. Isso é muito bom, né? É super em alta o assunto. Isso é muito, muito bom, mas é muito gostoso ver realmente a Blondine sempre inovando, né? Esse mindset inovador aí de vocês é fantástico, né? Aloísio, eu tenho uma pergunta. A indústria tem que... Você comentou sobre o DNA de produtos igual ao DNA de empresa, certo? A indústria tem que se expor mais hoje e caminhar junto com o consumidor, é isso? Não tenha dúvida. Hoje, uma preocupação dos consumidores, eles querem saber de quem que eles estão consumindo. Então, assim, as indústrias elas vão ter que estar cada vez mais presentes na cara do produto, e aí fazendo cada vez mais experiências junto com os consumidores dos seus produtos. Aquele negócio de, puxa, eu não sei mais de onde é esse rótulo. Antes as pessoas consumiam a marca do produto, o rótulo. Hoje não, hoje elas vão consumir o composto inteiro. Primeiro, os ingredientes, da onde vem, quem está por trás desse produto. O storytelling hoje, ele é essencial numa decisão de consumo. E tem um aplicativo super interessante que chama Desrotulando. O pessoal da indústria ele já deve conhecer, onde o consumidor ele instala o aplicativo no celular, ele bate o código de barra e o aplicativo ele faz exatamente a leitura do que tem dentro daquela bebida, se é saudável, se não é, se é bom, se não é, o que ela causa, se é benéfico, se não é benéfico. Então, assim, você olha o número hoje de usuários, é um número absurdo. E isso vai estar cada vez mais na realidade do dia a dia. Não tem mais como esconder, vamos dizer assim. A preocupação é muito maior. Aloysio, o Carlos tem algumas perguntas e comentários aqui também. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bom. Parabéns pela sua apresentação, hein? Obrigado. Vou ver aqui alguns comentários, algumas perguntas. Já peço desculpas pelo atraso que nós tivemos aí, mas o dia foi bem proveitoso. Foi ótimo, assisti também as apresentações, vocês estão de parabéns. Obrigado. O Jorge Vita, da indústria Vita, né? Ele diz o seguinte, que nós, da família Vita, estamos resgatando os sabores de refrigerantes mais saudáveis, assim como nossos ascendentes quando fundaram a primeira fábrica de refrigerantes no Nordeste em 1902. E foram líderes de mercados até os anos 70. Então, esse é o comentário de Jorge Vita. Obrigado pela audiência, Jorge. E eu queria perguntar para você, aproveitando aqui, uma pergunta que nós temos, deixa eu procurar aqui, por que é tão difícil fazer um refrigerante natural? São os custos para isso? Ou é o consumidor que ainda não tem a percepção de um refrigerante natural e dificulta no preço, né, que você coloca esse produto no mercado? Como é que você vê isso? Eu acho que a parte de custo, antigamente, por exemplo, quando a gente lançou o Bipop em 2016, a gente não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje. E aí, quando eu falo tecnologia, é tecnologia de ingrediente. Então, um dos pontos que a gente sentiu falta lá atrás, que hoje não mais, por isso que a gente fez um rebranding dele e um relançamento agora, era a disponibilidade de ingredientes. A parte de custo, com certeza, ela sempre vai ser um problema numa indústria do nosso tamanho, porque o custo de embalagem e de uma fábrica que ela não tem, por exemplo, incentivo fiscal, eles sempre vão pesar bastante no cost composite de gôndola, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, por exemplo, a nossa expectativa de posicionamento do Bipop agora no relançamento, ele vai ser praticamente do dobro de um refrigerante comum hoje de mercado. Então, ele vai estar o dobro do preço na gôndola. O consumidor ele vai olhar, vai estar um refrigerante com o dobro do preço da gôndola. Só que, nesse momento, apesar da crise, nesse momento, a gente acredita muito que a percepção de valor que a gente apresentou lá no comecinho,
ela vai ser diferente. Então, o consumidor ele passou por um momento difícil, ele está focado em saudabilidade. Então, aquele discurso da cerveja artesanal de beba menos, mas beba melhor, vamos dizer assim, ele vai ser colocado em prática agora em 2021 e 2022 para toda e qualquer categoria. Então, a gente acredita que esse problema de barreira de custo e de preço, nesse momento, ele não vai ser um problema, obviamente, não pode ser uma coisa exorbitante, ele vai custar o dobro de um refrigerante comum, mas ele vai ter uma percepção de valor que efetivamente vale pagar o dobro naquela lata, porque ela é saudável. Então, ele vai economizar, talvez, no plano de saúde lá na frente, vamos dizer assim. Quer dizer, o refrigerante natural, agora saudável, ele está mais dentro do contexto do que a gente está vivendo, né? Dentro da sociedade atual. Assim como toda e qualquer outra categoria de bebidas. E o saudável aqui, a palavra saudável ela é mais importante do que o natural, porque, por exemplo, o açúcar ele é natural, ele vem da cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, ele não é visto como saudável, a não ser países que precisam, por exemplo, complementar níveis calóricos, por exemplo, países tipo de subnutrição, esse tipo de coisa, vamos dizer assim. Mas não é o Brasil. Como você chama a categoria? Então, você chama de refrigerante saudável. É saudável. Ele ao mesmo tempo, ele pode ser, o Bipop ele pode ser agora um refrigerante natural, sem adição de açúcar, um refrigerante saudável, um refrigerante funcional, por exemplo, porque ele também está trazendo a funcionalidade através das fibras. Então, a gente está juntando ali um pacote de 3. Pague 1, leve 3 dessa vez. Está dentro realmente do que você falou, de algumas palestras que a gente tem amanhã. No caso, a da Annelise realmente tem muito a ver, a da Nestlé, tem algumas que está seguindo essa linha realmente muito, muito, muito interessante. E é exatamente o que nós estamos testando hoje no mercado. Bom, é um produto com o dobro do preço, mas ele te entrega funcionalidade, te entrega saudabilidade, ele te entrega 100% natural, então te entrega baixa caloria. Então, assim, realmente agora provar o valor dele na gôndola contra as entregas que ele vai fazer. E esse vai ser o futuro, esse vai ser, daqui para frente a regra é essa. É o que você falou, né? Você vai vender menos, né, de mais itens, né? Exatamente, essa é uma outra realidade. As indústrias vão ter que se adaptar para microlotes, que já era mais ou menos o core business das micro cervejarias. Então, por que a Blondine ela encarou o desafio? A gente teve lá desafio, a gente tem desafios na indústria todo santo dia, porque nós decidimos ali, 20, a longo prazo, lá 20 categorias diferentes, 20 segmentos diferentes. Então, o hard seltzer, ele não é uma cerveja, mas ele é alcoólico. O Bipop, ele não é alcoólico e também não é uma cerveja e também não é um hard seltzer. Então, eles têm padrões assim totalmente diferentes de liberação. E administrar isso nas mesmas linhas é onde vem a habilidade do nosso time de tecnologia, que só merecem elogios aqui. Eu estou falando assim, elogiando bastante eles, porque amanhã vem cada vez mais categorias. Vai. Luiz, uma pergunta aqui da Thaís Schmidt. Ela fala o seguinte, palavras dela. Pode ser uma pergunta burra, mas como uma bebida oferecerá um fator de bem-estar mental e emocional? Ele vai muito, por exemplo, do momento de consumo da bebida e do que ele está trazendo, por exemplo, para o consumidor. Um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, o energético no pipeline. Ele vai ser um energético 100% natural, que, por exemplo, ele pode trazer algumas funcionalidades. Por exemplo, pessoal de academia, que consome energético. Bom, se você agregar uma funcionalidade lá de tonificação de ossos, por exemplo, está dentro do objetivo da pessoa. Se ele estiver dentro do objetivo da pessoa, ele traz um bem-estar físico e mental também, porque a pessoa está consumindo um produto que está dentro dos objetivos que ela quer alcançar de duas formas, psicológica e fisicamente.
Então, é isso que a gente acredita nas bebidas aqui para frente. E a gente está com esse pipeline bem desenvolvido, sabe? Estou dando uns spoilers aqui, mas assim, o que os consumidores vão ver daqui para frente, da própria Blondini, e acredito que das outras indústrias também, são produtos inimagináveis. A gente está fazendo produto que ninguém nunca imaginou. E como é que você pode falar, poxa, hoje a pessoa não vai beber simplesmente por beber. Não, a pessoa vai beber porque isso agrega para a vida dela, então ela vai estar bebendo aquele energético porque agregou em algum momento no objetivo que ela está querendo alcançar, ou simplesmente por prazer de beber aquele sabor, que é onde cruza com os desenvolvimentos da Blondini de sabor. Se o produto ele tiver toda a funcionalidade do mundo, mas se ele não tiver o melhor sabor do mercado, a gente não lança. Então, a gente foca muito, muito, muito em sabor também. Então, a pessoa pode simplesmente consumir por sabor e levar todas as funcionalidades, ou ela pode buscar as funcionalidades e levar o sabor. Então, tem as duas visões aí no caso. Luiz, para a gente ir encerrando aqui, deixa eu te perguntar fazer mais uma pergunta aqui. A tecnologia aqui que igualou as empresas de pequeno e grande porte, ou foi o mundo, ou as pessoas que estão mudando? Eu acho está igualando? Eu acho que a mudança da pandemia acelerou isso. E aí a gente vê aqui, cada tamanho de indústria tem suas competências e tem suas excelências. Então, por exemplo, uma grande indústria ela tem uma competitividade de custo e recursos de desenvolvimentos que uma pequena indústria não tem. Ao mesmo tempo, uma pequena indústria do nosso porte, a gente consegue adaptar, por exemplo, microlotes com uma facilidade maior. Então, a gente acredita que esse equilíbrio ele vai acontecendo ao longo do tempo. Todo tamanho de indústria tem ponto forte e ponto fraco, e eles se complementam em algum momento. Então, é isso que a gente acredita que vai acontecer no mercado daqui para frente. Então, os parâmetros de competitividade eles vão sempre estar mudando. E a gente está vivendo um momento único, por exemplo. A gente está vendo notícias que saíram semana passada de indústrias de panificação entrando no mercado de bebidas. Então, assim, o mercado realmente ele é um mercado promissor para o nosso setor, sabe? Legal. Deixa aqui alguns comentários também. Ó. A Thaís está dizendo que a Martina é ótima. O Flávio Falqueiro dando os parabéns para você, excelente palestra. Alfredo, Aloysio, parabéns pelas inovações. Quem tem competência e coragem consegue inovar. Vamos ver quem mais aqui. Ricardo Gerlach, trabalho extraordinário e inspirador. Parabéns. Alfredo Musnick, parabéns, Aloysio. Quero conhecer refrigerantes de frutas nacionais, graviola, siriguela, muito bacana. E outros comentários aqui também. Álvaro Nogueira, parabéns, Aloysio, excelente ideia de produtos. Parabéns à equipe. Isso aqui é para nós. Parabéns à equipe engarrafadora. Está na sequência, então estou aproveitando. E é bom também, né? Aqui mais para você. Parabéns do Caporrinho, parabéns também para nós. Roberto Dietrich, parabéns para nós também. Aloysio, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Excelente palestra. Espero poder rever você em breve. Com certeza. E quem sabe no próximo Beverage Day. Presencial, quem sabe, né? Sem dúvida. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a iniciativa de vocês em não deixar nesse ano o Beverage Day passar. Sem dúvida, uma reunião extremamente importante para o mercado. E, ao mesmo tempo, agradecer aqui os nossos fornecedores, clientes e consumidores, que são eles que são nossa força motora no dia a dia aí das inovações. Isso mesmo. Aloysio, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Foi incrível. Super obrigado, Sandra. Muito boa apresentação. Obrigado. Obrigada, Laércio. Parabéns.